Fala pessoal, um prazer estar aqui com vocês para mais uma entrevista que eu tô com a honra de ter aqui um convidado especial, o Robson. Robson é juiz federal e tem uma história incrível para compartilhar com vocês. Ele foi aprovado na magistratura com 56 anos de idade. Isso é muito bacana porque uma das perguntas que eu mais ouço na preparação é se é possível passar em concurso público após os 40 anos, após os 45 anos, após os 50 anos de idade. E o Robson vai compartilhar a trajetória dele aqui e vai te deixar surpreso. Eu tenho certeza que o que vai ser compartilhado aqui vai te ajudar e vai te ajudar muito. Robson, mais uma vez, cara, obrigado aqui pela. A gente já estava conversando aqui antes de começar o nosso bate-papo, a nossa gravação. E mais uma vez, cara, muito obrigado por ter aceitado o convite. Você já compartilhou comigo, né, várias coisas e eu fiquei aqui bastante impactado e tenho certeza que vai ser muito legal. Então, vou passar a bola para você, já te agradecendo, mas já fazendo a primeira pergunta, Robson, né, para você se apresentar para o pessoal e compartilhar essa tua trajetória. Como é que foi isso, né? Você passou no concurso público, mas como foi a sua formação? Quando você. Enfim, não quero dar spoiler, não. Passando a bola aí para você, meu querido. Bom dia, João. Bom dia a todos. É um prazer estar falando com você hoje. Realmente, a minha trajetória é um pouco diferente e, algumas pessoas, até antes aí dessa iniciativa sua, já haviam se interessado em conversar a respeito. Na época, inclusive, que eu estava fazendo curso de formação em Brasília, um jornalista do Correio Brasiliense havia me ligado, querendo conversar comigo, mas aí na época eu achei mais conveniente, estava ingressando na magistratura naquela época, Uhum. eu não me interessei muito em contar essa história, não. Mas hoje é diferente, eu já estou há 11 anos na magistratura, não vejo problema a gente conversar a respeito. Muito obrigado. Fico até ainda mais honrado aí por você ter aceitado o convite. Obrigado de verdade. Assim, meu início de carreira é um pouco diferente, não foi na área jurídica. Uhum. Sou engenheiro mecânico aeronáutico. Sim. Eu me formei em 1981, na Faculdade de Engenharia da UFMG, aqui em Belo Horizonte. Na época eu já trabalhava, eu comecei a trabalhar aos 16 anos, eu fiz o curso de engenharia todo na UFMG, trabalhando, e na época a minha intenção era engenharia mesmo, eu queria ser, e o meu sonho era trabalhar na Embraer. Eu era Uhum. apaixonado com aviação, mas quando eu me formei, eu já trabalhava é, em outra empresa, na época, uma empresa do setor siderúrgico. Eu trabalhava na área financeira, antes mesmo de formar, eu fazia estágio nessa empresa na época. E a Embraer não estava contratando, eu acabei optando por permanecer na área financeira. Uhum. E praticamente nunca exerci engenharia. E em área financeira de empresa, eu fiquei aí em torno de 20 anos como empregado, depois eu mais uns 10 anos prestando consultoria financeira. Eu tive muito contato com os departamentos jurídicos de empresa. Uhum. Eram empresas, é, é, as que eu trabalhei, empresas que normalmente estavam com alguma dificuldade financeira e tal, e quem cuidava das finanças da companhia tinha um certo envolvimento com o setor jurídico, né? Então, assim, os primeiros 20 anos de trabalho meu em finanças, eu tive um envolvimento grande com o setor jurídico
foi aí que despertou o meu interesse de, em algum momento da minha carreira, mudar de área, ir para a área jurídica. Isso aconteceu na década de 90, eu já tinha 20 anos de formado já. Eu consegui ficar uns 3 meses de férias, que eu tinha férias acumuladas, e aí eu fui estudar para o vestibular de novo, e aí consegui passar e comecei a fazer direito na UFMG mesmo, na Faculdade de Direito da UFMG. Isso foi em 96. Eu continuei prestando consultoria financeira para empresas e fiz o curso de Direito de 96 a 2000. Quando eu me formei no ano de 2000, eu e mais 3 colegas do curso de Direito, a gente montou um escritório de advocacia aqui em Belo Horizonte. Eu já prestava consultoria financeira para empresas, e aí fui trabalhar também com consultoria jurídica, junto com esses 3 colegas da faculdade. Isso em 2000, no ano que eu me formei. E fiquei 12 anos no escritório de advocacia, prestando consultoria. Era misto, né, de jurídico e financeiro. Então, prestando consultoria jurídica e financeira, e também atuando com contencioso. De 2000 até 2009, eu não pensava em largar a advocacia, não. Eu não tinha interesse em fazer concurso, não tinha interesse em ingressar em serviço público, não. Mas em 2009, eu comecei a pensar em encerrar o trabalho de consultoria financeira e jurídica, e único, o único setor que me interessava, é, é, fora da advocacia, era a magistratura. Então, a partir de 2009, eu comecei a pensar em prestar concurso, e aí eu resolvi fazer alguns cursinhos aqui em Belo Horizonte. Na verdade, um cursinho, né? Primeiro foi o A Carvalho, que eu entrei e estudei lá por 6 meses. Depois de 6 meses de cursinho, eu fiz o primeiro concurso, foi no TJ de São Paulo, foi mais um, um teste, né? Porque eu sabia que eu ainda não estava preparado. Em 6 meses, você não consegue se preparar para ser aprovado num concurso de magistratura. Mas só para fazer um teste para saber se dava para seguir em frente ou não com esse objetivo. Porque com 53 anos de idade já é um pouco complicado, né? Você não tem a capacidade de memorização que tinha quando tinha 30 e poucos anos, 20 e tantos e tal. Você tinha uma capacidade de memorização bem maior. Eu não fui aprovado na prova objetiva do TJ de São Paulo, mas eu tive um bom desempenho. E aí verifiquei que dava para seguir em frente. Então, eu tomei a decisão de encerrar a sociedade de advogados. Eu tinha mais 3 sócios, e eles procuraram outros escritórios para se associar, e eu fiquei sozinho na sociedade de advogado. E comecei a diminuir o meu trabalho, passei vários trabalhos meus para os meus ex-sócios, e comecei a diminuir o meu tempo de trabalho no escritório de advocacia e dedicando mais ao estudo para a magistratura.
No terceiro concurso que eu fiz, que foi no TJ de Minas Gerais, eu já consegui ir, inclusive, para a prova oral do TJ de Minas. Eu não consegui ser aprovado na prova oral. Foi um concurso atípico, porque foram mais de 400 pessoas para a prova oral, e aí, obviamente, a maior parte não foi aprovada. Mas, a partir desse concurso, eu comecei a passar em praticamente todas as provas objetivas, e aí, às vezes, ficava na prova escrita, ou na prova dissertativa, ou na prova de sentença civil, ou na prova de sentença penal, mas daí para frente eu fui melhorando bem o meu desempenho. E em 3 anos eu já tinha conseguido passar no TRF da primeira região. Na época eu consegui ir para a prova oral de vários outros concursos, TJ da Bahia, TJ do Ceará, mas eu nem cheguei a fazer a prova oral desses outros concursos, porque, como eu fui aprovado na prova oral do TRF da primeira região, eu optei por permanecer e tomar posse no TRF da primeira região. Isso aconteceu, a aprovação foi final de 2012 e minha posse foi em fevereiro de 2013. Depois de amanhã estarei fazendo 11 anos de magistratura federal. Basicamente é essa a trajetória. Se você... Muito, muito bom, muito bom. E primeiro, assim, como já tinha a oportunidade de falar, parabéns, né? Assim, imagino como é desafiador, né? Tô falando isso ao te ouvir e também a partir dos relatos que eu ouço dos alunos, né? Como é desafiador você estar no mercado de trabalho, anos, né, desenvolvendo ali no trabalho, no teu caso, numa outra área, na área de engenharia barra, né, financeira, e aí resolve fazer uma faculdade nova, se desenvolve na advocacia para depois então, eu achei isso interessante, né? Porque muita gente, eu conheço alguns engenheiros que hoje são juízes federais, né? Colegas seus. E algumas histórias que eu ouço é assim: a pessoa ficou durante um período na engenharia ou em alguma área, faz a faculdade de direito, mas já com a intenção de ir para a carreira pública. Então faz a faculdade já estudando para algum tipo de concurso público até ter os 3 anos e poder fazer a magistratura, né? No seu caso, não. Você fez a faculdade, ficou. Você falou 11 anos, não, 12 anos você ficou na advocacia até passar para a magistratura. É, como é que foi para você, assim, a minha pergunta tem um interesse. Eu vou fazer pergunta, mas eu vou dizer qual é o interesse. É ajudar os nossos alunos a ter uma fortaleza mental, né? Assim, a se fortalecer mentalmente. Como é que foi para você tomar a decisão de migrar de área e começar praticamente tudo novo? Eu tô falando assim, em termos mais mentais, emocionais, psicológicos. Como é que foi com a família? Como é que foi esse processo, assim, não apenas no sentido profissional, mas no sentido um pouco mais pessoal, psicológico, emocional, familiar? Bom, para mim, até que não foi assim um processo difícil, não, porque eu podia, inclusive, ter permanecido com a sociedade de advogado, porque a gente tinha um desempenho bem razoável. Não era o que eu esperava, mas a sociedade ela nos propiciava bons rendimentos, entendeu? Uhum, Assim, não, não tínhamos problemas financeiros com a atuação da sociedade. Então, assim, quando eu decidi sair da advocacia para ingressar na magistratura, foi mais procurando assim alguma coisa que fosse me dar maior prazer de trabalhar, sabe? E não foi por necessidade, assim, não,
eu não estou conseguindo ganhar dinheiro com a advocacia e vou para a magistratura. Não foi isso. Foi mais assim, eu estava procurando uma atividade que eu fosse ter um maior prazer de exercer, sabe? E na advocacia, embora eu gostasse muito do meu trabalho, eu, eu preferia trabalhar com advocacia consultiva. E apareceu muita advocacia contenciosa na nossa sociedade, e isso foi a principal razão, sabe, assim, de eu querer procurar uma atividade que fosse ser mais prazerosa para exercer. A advocacia contenciosa, você deve saber, é, é uma alteração, e principalmente no Brasil, é uma alteração de, de posição jurisprudencial muito grande, e às vezes você segue num determinado caminho, e aí muda, e você fica decepcionado com algumas questões. Então, eu decidi ir para a magistratura exatamente para mudar de lado, sabe? Assim, em vez de ficar defendendo teses que depois seriam acolhidas ou não pelo judiciário, eu achei que eu ia ter maior prazer invertendo essa situação, do lado de decidir, sabe? Eu acho que eu acertei. Já há 11 anos exercendo a magistratura, estou satisfeito com o meu trabalho. Eu já podia ter aposentado há 5 anos já, como juiz. Eu decidi continuar. Se tiver saúde, eu vou até a aposentadoria compulsória aos 75 anos. Hoje eu tenho 67, ou seja, faltam 8 anos. O meu trabalho é gratificante, eu gosto de fazer. Levei para a magistratura algo que normalmente quem entra direto no serviço público, ele não tem essa mentalidade, sabe, que é de desempenho, de fazer, produzir com qualidade e com alta produtividade, sabe? Isso eu consegui levar para a magistratura, essa mentalidade que veio da iniciativa privada, e eu procuro aplicar isso no serviço público. Então, assim, o primeiro dia de trabalho meu no mês na magistratura é tirar relatórios de produtividade e planejar a meta do mês, do que a gente vai produzir, o que eu e a minha equipe vamos produzir, sabe? Então, trabalhar com metas, essa mentalidade veio da iniciativa privada, veio do tempo que eu trabalhei com finanças, veio do tempo que eu trabalhei com advocacia. Isso eu consegui levar para a minha atividade no dia a dia da magistratura, e, e é um diferencial em relação a quem passou a vida inteira só com serviço público, sabe? Perfeito, perfeito. A mentalidade do engenheiro é uma mentalidade muito de processo, né? De criar processos, métodos, né? E funcionamento e efetividade, muito bacana. Aproveitando essa questão da eficiência, fazer uma virada aqui para perguntar uma outra coisa. Como é que foi, a partir do momento que você decidiu começar a estudar para concurso público e você efetivamente tomou a decisão e falou assim, vou começar a estudar? Você falou que fez um curso preparatório, mas como é que foi basicamente o seu método de estudo? Eu vou te fazer uma pergunta ampla. A pergunta é,
como é que foi o teu ou os teus métodos de estudo, porque eventualmente você pode ter variado, não sei, e o que que você considera que para você deu certo e que eventualmente para você deu errado e você precisou mudar no meio do caminho? Bom, primeira coisa que eu fiz, ó, eu não sabia por onde começar, né? Então, eu falei, eu tenho que fazer um cursinho. E aí, em Belo Horizonte, o cursinho, na época que o pessoal indicava mais para os concursos da magistratura, não só da magistratura, Ministério Público e outras carreiras jurídicas, era. Eu posso falar o nome? Não, não tem problema. Pode ficar à vontade, pode ficar. Que é o A. Carvalho. Ele não existe esse cursinho mais, sabe? Uhum. Então, eu fiz é, é, 4, 5 meses do curso Carvalho, e na época até eu lembro, teve um concurso do TJ de Minas, que os meus colegas falaram, não, faz o concurso, você tá... Eu falei, não, eu estou começando agora, eu vou fazer, eu não tenho a menor chance, eu sei que eu vou ser reprovado. Não estou preparado ainda, é muita coisa que eu tenho que estudar. Então, eu não quis nem fazer. Vários já estavam fazendo há vários anos e tal. Eu falei, não, não vou fazer isso primeiro porque eu vou desanimar, eu não vou fazer. Mas o que que eu fazia na época? Eu ia estudando e ia pegando as provas de concursos anteriores e fazia em casa. E ia medindo o meu desempenho. Eu pegava várias provas de concurso anteriores, do TJ de Minas, Magistratura Federal, e ia fazendo essas provas em casa, num determinado tempo, o mesmo tempo que era aplicada a prova. Eu Uhum. tentava obedecer esse tempo, fazia em casa, via qual que era o meu desempenho, quantas questões acertava e tal, e ia medindo o meu desempenho. E aí nesse período eu fui percebendo que à medida que eu ia estudando, eu ia melhorando cada vez mais o meu desempenho, entendeu? Perfeito. Aí, e na época eu só estudava à noite e no final de semana, porque eu trabalhava. Eu tinha lá a Sociedade de Advogados, eu trabalhava o dia inteiro. E à noite eu ia para o cursinho, então me sobrava sábado e domingo para fazer algumas provas e tal. Mas quando eu percebi que eu tinha condições, se eu dedicasse mais tempo de estudo, eu tinha condições de melhorar cada vez mais, eu tomei a decisão de diminuir a minha atuação na sociedade de advogados. E avisei aos meus colegas que provavelmente a gente ia ter que desfazer a sociedade, porque eu via condições de ser aprovado em algum dos concursos da magistratura. E aí eu diminuí a minha presença no escritório, eu comecei a trabalhar só uma parte do dia, e a outra parte do dia eu ficava estudando. Às vezes lá no escritório mesmo, ou às vezes em casa. E depois do A. Carvalho, eu fiz um segundo concurso, que era específico para a magistratura federal, chamava-se CEAJUF, ele também não existe mais. Era um concurso, era um cursinho que era, ele era de vários juízes federais aqui de, de Minas Gerais. Foi onde Uhum. eu conheci o Paulo. Paulo, você fez a entrevista. A gente se conheceu lá nesse cursinho. E aí, é, fomos seguindo em frente, entendeu? Todos os concursos, TJ de São Paulo, TJ de Minas,
os TRFs, primeira, segunda, terceira, quarta região, e do terceiro para frente, praticamente 80%, 90% a gente conseguia passar nas provas objetivas. E aí ia para a prova escrita, e aí às vezes ficava na prova dissertativa, ficava na prova escrita de sentença civil, na prova escrita de sentença penal, mas cada vez melhorando. E com a dedicação. No segundo, no final do segundo ano, eu já tinha praticamente certeza que eu ia conseguir ser aprovado. E aí Legal. eu fechei, os meus ex-sócios lá, os 3 sócios do escritório, da Sociedade de Advogados, eles ingressaram em outras sociedades de advogados aqui em Belo Horizonte. Eu encerrei as atividades da sociedade e passei a ficar por conta. E aí, um ano depois, eu já já estava aprovado. Muito bom. E, Agora, eu não sei se teria um método assim, se eu utilizei um método específico. Método é estudar muito, entendeu? Eu é, começava a estudar 7 horas da manhã e até 11 horas da noite estudando. Era todo dia, assim, inclusive final de semana. Isso. isso no período que você foi fechando a sociedade, parou tudo e aí tinha muita. Nesse período, no último ano, praticamente eu fiquei por conta, entendeu? Assim, era de 7 da manhã às 11 horas da noite, só envolvido com. Entendi, Nos dois perfeito. primeiros anos, não. No primeiro ano foi só à noite. Aí depois eu conseguia pegar uma parte do dia e dedicar aos estudos e tal. Foi E gradativo, né? Foi um foi processo gradativo. E eu gradativo. fui aumentando. E no último ano, É, praticamente, você já sente que dá para passar, aí você fica por conta, porque vai passar mesmo. perfeito. Entendeu? Tá, perfeito. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você fez o curso, mas você tinha o hábito de ler livros de doutrina grandes, ou você estudava basicamente o que o curso dava e lia jurisprudência, lei seca? Você lia a jurisprudência todos os dias? Como é que era essa organização em termos de doutrina, lei e jurisprudência? Ó, eu acho que não tem jeito de você fazer só com o material fornecido pelos cursinhos. E eu sou um comprador assim, assíduo de livro. Então, Tá, eu comprava muito livro, sabe? tá. Assim, e hoje você tem algumas editoras aí que são especializadas em livros de preparação para essas carreiras jurídicas, né? Você tem várias aí. Então, eu comprava esses livros todos. E lia e relia, sabe? Tem uma história curiosa. Eu guardei os marca-textos. Eu tenho eles até hoje. Estão aqui atrás. Aqui. E um dia, um colega meu que passou também na magistratura, é juiz federal, ele teve aqui em casa, e aí eu mostrei para ele o tanto de marca-texto que eu tinha usado para marcar texto nas apostilas, nos livros, etc., nos códigos. Ele ficou impressionado com o tanto de marca-texto que eu tinha. E ele até brincou comigo, falou assim, Robson, você não entendeu, marca-texto é para marcar o que é importante, não é para marcar o livro todo. É, Mas é muito, e eu tinha que ler e reler, porque, como eu havia te dito, a minha capacidade de memorização aos 53 anos de idade não era a mesma que eu tinha aos 30. Então, é, então tinha que ler e reler muito, sabe? Muito mesmo. Talvez os imagino. meus colegas de 20, de 25, de 30 anos não tiveram
que ter essa repetição que eu tive que fazer para poder conseguir Olha a que memorização necessária, sabe? olha que eu tô para te dizer que isso é assim. Óbvio, eu tô com 47 agora, né? Então eu já entendo o que você está falando. Realmente, às vezes a gente. É diferente quando você tem 20, 30 anos, né? Muda muito. Mas a necessidade de repetição, eu acho que ela é uma necessidade universal, seja quem tem 25, 30 e 40, 45, 50 anos, enfim. Ah, Muito não, legal. mas ô, João, eu, 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 eu sentia isso claramente, sabe? Assim, Hum. na, na época que eu tinha 25, 30 e poucos anos, eu tinha uma capacidade de memorização, eu não precisava de repetir tanto, né? Eu tinha uma facilidade enorme de memorização. Olha Aos só. 50, aos 53 anos, isso foi sempre, se reduziu e muito. E outra coisa, Drasticamente. eu estava saindo de uma área financeira, né, área é, de engenharia, área de finanças, para uma área jurídica, uma coisa nova. Então era totalmente diferente para mim. Então Totalmente diferente, é. foi Perfeito. uma mudança quando eu saí da área financeira para a área jurídica. E depois, quando eu saí da advocacia para a magistratura, né, para ingressar na magistratura. Então, a demanda por uma memorização dessas coisas, para mim, foi um negócio complicado, mas deu para superar. Eu acho que qualquer pessoa que se dedicar seriamente e tal, tem plenas condições de De sucesso. passada. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Erros na sua preparação. O que que você poderia dizer assim? Eu sei que falar de erro, de acerto é uma coisa muito subjetiva, né? Depende muito do perfil de cada um. Mas assim, na sua trajetória de estudo, o que que você identifica falando o seguinte, olha, eu fiz tal coisa e isso não funcionou muito bem e você precisou mudar? Teve alguma coisa assim ou não? Eu acho que não, viu, João? Se teve, assim, eu não consigo distinguir para Pontuar. levantar algum ponto, porque foi gradativo, né? Então, assim, eu fui começando, sentindo que era possível, e fui aprofundando. Então, assim, talvez, não, eu posso sim, eu acho que dá para falar alguma coisa que seja, que seja importante para os seus alunos. Preparação para a prova oral. Tá. Preparação para a prova oral. É uma coisa diferente, entendeu? Porque você está se preparando para a magistratura, enquanto você está fazendo prova objetiva e depois prova escrita, você depende muito do seu esforço, entendeu? Seu esforço. É tempo mesmo de dedicação aos estudos. Método, tem um método, cada um tem o seu, acho que isso método de. É repetição, é dedicação, é tempo dedicado ao estudo. E tem que Uhum. fazer muita prova, muito exercício. Eu fazia não só as provas que eu me inscrevia para fazer concorrendo, mas eu fazia prova em casa também. Eu pegava todos os concursos anteriores, imprimia e fazia as provas em casa. Mas então dependia de você, entendeu? Agora, quando você vai para a prova oral, tem o fator emocional no meio, certo? Se você está muito bem preparado, mas na hora de chegar numa prova oral, você
não está com o seu controle emocional adequado, você não vai lembrar, você vai, né? É. Você vai ficar nervoso na hora de responder uma determinada pergunta. E mesmo você estando super bem preparado, se você não tiver um controle emocional adequado na hora da prova oral, você pode ser reprovado. Como eu fui no primeiro. Não sei se foi pelo nervosismo, não sei se foi pelo um pouco de deficiência de estudo numa determinada área, mas a primeira prova oral que eu participei, eu não fui aprovado. Então, chegou um momento em que eu, seguindo até a orientação de alguns profissionais da área, você tem que se fazer uma preparação também que, que te ajude nesse controle emocional para você não deixar que o nervosismo e tal te prejudique na hora de uma prova oral, para você chegar e responder de uma maneira adequada. E aí eu fiz vários processos de preparação para poder fazer especificamente prova oral, sabe? Inclusive com profissionais de várias áreas, que vão te ajudar nesse controle emocional na hora de se submeter a uma prova oral, que é Muito um bom. negócio complicado, sabe? É, é. Eu costumo dizer que a prova oral, talvez o ponto mais crucial seja realmente a parte emocional, mais até do que o conteúdo jurídico, né? É, Você conseguir articular verbalmente, né, as ideias, né, e conectar ideias, responder na hora e se manter calmo o suficiente para não dar um branco, né? Muito pois é, bacana. então, e isso tem, na época, me indicaram, e deve ter hoje ainda, vários profissionais que te preparam especificamente para esse aspecto do concurso da magistratura, para você não Uhum. deixar que o seu emocional Te engane, né? te prejudique na hora, né? Porque depois de muito tempo de preparação, saber você vai estar sabendo, né? Exatamente. É, mas você Exatamente. tem que ter o controle emocional suficiente para poder responder adequadamente aquilo, colocar o que você sabe na hora de um, de uma entrevista de prova oral. Verdade, verdade. Muito bacana. Robson, eu anotei muita coisa, achei que foi muito bom, achei que foi muito bacana. Mais uma vez, parabéns. E aí, assim, caminhando aqui pro final, eu vou passar para você falar diretamente pro pessoal que tá ouvindo, pro público que tá ouvindo, bastante gente. E você dá uma mensagem, né? Se você hoje, imagina você lá atrás, né? Então você já está há 11 anos na magistratura, estudou 3 anos, imagina você 14 anos atrás, né? Começando, pensando assim, vou começar a estudar para o concurso público. E aí você fosse receber um conselho de alguém que passou por essa trajetória. E agora você tem essa oportunidade de dar esse conselho para essas pessoas. Que conselho seria esse? Bom, a primeira coisa que eu diria para um concurseiro é o seguinte: escolha bem a carreira que você tem intenção de ingressar. Porque são várias, né, na área jurídica. Então, você pode ir para o Ministério Público, você pode ir para a magistratura, você pode ir para a advocacia pública, enfim, são várias. Mas escolha bem, escolha
a que você acha que vai te fazer mais feliz trabalhando. E aí, a partir daí, invista, né, com disciplina, determinação, e não desista, porque a preparação, a disciplina, a determinação vão acabar te levando à aprovação. Pode até demorar um pouquinho, para cada pessoa é diferente, alguns conseguem com rapidez, outros vão levar algum tempo a mais, mas não desista, entendeu? Muita gente desiste no meio do caminho, porque vai ter uma reprovação e aí fica desanimado. Não desanima. E também não se preocupe com a idade. Eu decidi entrar com 53 anos de idade. Eu passei com 56 anos de idade. Então, assim, não, não há concurso, seja para magistratura, seja para outras carreiras jurídicas, não é desafio insuperável. É desafio que você vence com disciplina, persistência e determinação. Então, escolhendo, pode demorar 2, 3, 4, 5 anos, mas se você tiver disciplina, determinação e vontade de ingressar, você vai acabar conseguindo. Perfeito, eu notei aqui. Você falou 4 pontos, né? Desculpa. Escolha bem a carreira, invista com disciplina, persistência e determinação, não desista e não se preocupe com a idade, né? Que é Não se que é muito. preocupe, vai acabar conseguindo. Deu aqui algum incômodo aqui na garganta, desculpa. Não, que isso. Bacana, Robson. E eu faço parecido com a pergunta que eu fiz agora, mas eu sempre faço o seguinte desafio. Se depois de ouvir aqui a sua entrevista, a pessoa vai pegar o caderno dela para estudar, o livro, ou o computador, vai abrir, e a primeira coisa que essa pessoa vai ver é uma frase sua. By Robson. Que frase seria essa? Essa frase que a pessoa eventualmente ela vai pegar, vai imprimir, vai botar na parede dela. Qual que seria a frase que você deixaria marcado para essa pessoa poder se inspirar todos os dias? O que eu diria? Eu diria o seguinte: para quem quer ingressar numa carreira jurídica, não existe desafio que não possa ser superado com disciplina e determinação. Vá em frente. Não desista. Você vai conseguir. Então não existe desafio que não possa ser superado com disciplina e determinação. Opa, deixa eu desligar aqui o telefone. E determinação. Não desista. Vá em frente que você vai conseguir seu Vai, objetivo. vai em frente que você vai conseguir. Muito bom, muito bom. Estou anotando aqui no meu caderninho e a gente vai usar essa frase aqui poderosa. Não existe desafio que não possa ser superado com disciplina e determinação. Não desista, vá em frente que você vai conseguir. Robson, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso mesmo. Olha, eu tenho certeza. Espero Fala, tenha fala. atendido. Eu nunca tinha feito uma entrevista desse tipo. Eu fico sentindo até que Não, poderia não, ter, não, que não poderia fique. ter ajudado um pouco mais, com um pouco mais de qualidade. Não fique. A ideia da entrevista é exatamente isso, é um bate-papo sobre a trajetória.
E a tua trajetória é ótima, né? Eu normalmente no final faço sempre um pequeno resumo, né? Olha, eu anotei aqui várias folhas, é que meu caderno tá aqui, tá todo anotado aqui com a sua entrevista, né? Então, assim, sintetizando aqui, galera, para vocês terem em mente o tamanho do desafio que o Robson venceu. Então, ele fez engenharia mecânica, se formou em 1981. Começou a fazer direito em 96, ou seja, 15 anos depois. Se formou em 2000, então praticamente 20 anos depois você se forma em direito. Continua ainda trabalhando na área financeira, mas monta o escritório. E aí fica 12 anos trabalhando ali, fazendo consultoria na área financeira e com o escritório. E no bom sentido da palavra, né, por uma inquietação profissional, pelo desejo de buscar uma realização não financeira, né, como você falou, mas uma realização assim de prazer de trabalho. Então você começa a cogitar com a carreira pública, com a magistratura especificamente, então foi bem focado. E aos 53 anos você toma a decisão de ir para a magistratura. Você estuda durante 3 anos. Nesse período, você teve algumas reprovações, né? E começou a chegar nas provas orais. Você falou que chegou na prova oral da Bahia, do Ceará, até que passou no TRF1 e até abandonou as outras carreiras, Já, porque, já. quando você era de Minas, passou no TRF1, né? E hoje você está no TRF6, então. Hoje eu estou no PRF6. Legal. E aí, então, aos 60, desculpa, aos 56 anos de idade, você passa, hoje está com 67, mas já, como você falou, já podia ter se aposentado, mas a realização profissional e o prazer do trabalho falam mais alto, você continua trabalhando, e isso aí. Em termos de método de estudo, é, você tocou no ponto que eu acho que é um ponto comum com praticamente todo mundo. Assim, eu acho que 99% se identificou quando você falou isso, que você não sabia por onde começar. E aí você começou por um curso, né? E você fez alguns cursos em Minas, né? E o ênfase tem isso, né? Assim, tipo assim, por onde eu começo? Faz o curso, faz as aulas, estuda bem tudo que vai dar. E aí você comentou também que, e eu acho que foi talvez seja o grande ponto, assim, que eu acho que é universal, tá, Robson? Eu acho que cada um tem o seu método, a sua forma. Você gostava muito de ler livro, né? É, mas você falou o seguinte, que você estudava fazendo provas e você media o seu desempenho e você, inclusive, simulava as condições reais, né? Então, pô, a prova é em 5 horas, vou fazer aqui em 5 horas, né? Então, você imprimia a prova e fazia a prova fisicamente, né? Falando, você fazia a prova, né? Já, isso mesmo. Então, assim, essa estratégia de estudar através, primeiro, seguindo a sequência do curso e fazendo provas, né, para ir medindo o desempenho é fundamental. Apesar de você não ter falado isso que eu vou falar agora, mas até imagino que você tenha feito isso ou consciente ou inconscientemente. Quando você mede o seu desempenho, automaticamente você começa a ver, consciente ou inconscientemente, você começa a ver onde você está indo bem, onde você não está indo tão bem e onde você precisa Ah, reforçar o estudo. É natural, né? Enfim. E outra coisa que eu achei muito bacana que você falou, que eu acho que é uma inspiração para muita gente, é que você não começou estudando 10 horas por dia, você começou estudando à noite. À noite, final de semana, né? E conforme o teu desempenho foi melhorando, você viu que aquilo ia dar futuro, né? Aí você começou gradativamente diminuindo a carga no trabalho até que teve um período mais final, você conseguia ter ali praticamente o dia, praticamente não, você conseguia ter o dia inteiro à sua disposição para estudar, né? Enfim. E aí quando você fala, como você falou assim, pô, eu estudava praticamente 7 às 11 da noite. Tem gente que pensa que deve começar estudando para o concurso público já assim, e é um ritmo muito não. pesado para que é impossível você começar assim. Mas Não, depois de 2 anos, 3 anos, você estudando no ritmo, aí você vai no embalo e vai ser natural, né? Né? é isso aí. Não, Sintetizei tudo aqui. quem Né? consegue fazer isso 5, 10 anos direto, não, você tem que ir gradativo. Exatamente. Na hora, quando você vai, agora eu vou passar, aí sim, você vai acelerar, você vai fazer um estudo mais intensivo. Mas aí você Perfeito. já sente quando vai ser esse momento. Eu acho, Perfeito. você sente quando é esse.
Exatamente, exatamente. E aí você deixou 4 conselhos, né? Escolha bem a carreira, invista com disciplina, persistência e determinação, não desista, não se preocupe com a idade, né? E a frase final é: não existe desafio que não possa ser superado com disciplina e determinação. Não desista, vá em frente que você vai conseguir. Muito bom, Robson. Meu querido, foi um prazer ter esse tempo aqui contigo. Não, Prazer você foi ajudou. meu, João. Tenho certeza, você pode ter certeza, assim, eu conheço o pessoal e sei que a sua entrevista aqui vai ser um divisor de águas na vida de muitas pessoas, tenho certeza. Você fez um bem aqui muito grande para muita gente. Espero que sim. É isso Legal. mesmo. Confiança e determinação. Muito bom, muito bom. Sucesso, sucesso para quem vai entrar é, nesse, nesse ambiente que é maravilhoso. Muito bom, muito bom. Meu querido, obrigado. Eu já vou dar minha saudação aqui final pro pessoal. Pessoal, valeu, um forte abraço. Robson, a saudação é sua e aí a gente finaliza. Grande abraço, João. Beleza. Sucesso aí para Valeu. os seus alunos. Legal, obrigado. Pessoal, valeu. Robson, mais uma vez, obrigado. Tchau, Ainda. tchau.